Marta Suplicy, pré-candidata pelo PMDB à Prefeitura de São Paulo. Tem que ser uma prioridade, né? Porque se você melhora a vida da periferia, você melhora a vida da cidade. Mas você tem que ter uma possibilidade da periferia, principalmente a juventude, ter um lugar de encontro. Hoje estão lá no pancadão, que é sempre um problema para os vizinhos, mas você tem que ter um lugar onde as pessoas jovens da periferia possam ter uma possibilidade de estar junto, né? E isso a prefeitura tem que pensar. Pode ser vários lugares na cidade. Eu ando pensando sobre isso porque acredito que nós temos que ter alternativas, não é só dizer não pode ter. Eu fui ministra da Cultura e tenho a cultura como um grande instrumento, né, de inserção social, de inclusão social. Fiz isso muito forte nos céus, que agora estão muito abandonados em relação à cultura, mas nós sabemos que em relação à virada, como você perguntou, a virada não pode ser só no centrinho da cidade. A virada, temos que ter muitas viradas culturais. A ideia é muito boa, ela tem que ser melhor utilizada. Você não pode pensar mobilidade urbana no abstrato. Os módulos têm que se conversar. Você sai de um ônibus, você vai para um metrô, vice-versa. Você está numa bicicleta, tem que ter continuidade. Você não pode ter aquela ciclofaixa ou ainda se for uma ciclotinta acabando num lugar que não tem para onde ir, como a gente viu. Eu peguei o transporte público, que era uma máfia, parte controlada também pelo PCC, ônibus caindo aos pedaços, uma situação desastrosa, né? A gente fez muitos terminais, muitos corredores, e tem muito terminal ainda para fazer e muito mais corredor para fazer. E eu não vejo as obras que foram feitas em relação à melhoria do transporte público, porque ciclovia toda metrópole tem, né? Metrópoles importantes. Primeiro, não são feitas desse jeito, né? Tem que ter critério. Hoje, com tanta ferramenta digital, você tem aplicativos que as pessoas podem se comunicar onde acham que tem que ter uma ciclovia no seu bairro. Nada disso foi utilizado como deveria ser. As pessoas se sentem excluídas. É você sair de casa e descobrir que tem uma ciclo, qualquer coisa na tua frente. Ou no comércio, né? O seu comércio que funcionava de um jeito, uma escola, ou um cabeleireiro, todo mundo reclama, porque não foi pensado o cidadão onde a ciclovia vai passar. A ciclovia é importante, mas o transporte público de São Paulo não é resolvido com ciclovia. Sempre falta dinheiro para São Paulo, porque as necessidades da cidade são gigantescas e o cobertor é curto. Isso não quer dizer que você não possa fazer. Olha, eu trabalhei com 13 bilhões na época, equivalente a 30 bilhões hoje. O prefeito atual tem 50 bilhões. E a diferença é enorme, né? A gente fez uma transformação nessa cidade gigantesca, desde tornar as administrações regionais, subprefeituras que funcionavam naquela época, todas informatizadas, nós que informatizamos, né? Até mudar o transporte da cidade, criando o bilhete único, até fazer os céus, até fazer os 100 e poucos telecentros, que também agora não estão funcionando. Tanta coisa foi feita, né? É como numa casa. Você tem pouco dinheiro, você tem que trocar o sofá, você tem que... a televisão está péssima, a geladeira está um desastre. A casa senta e fala, por onde nós vamos começar? Qual vai ser a primeira coisa que nós vamos comprar? O que nós vamos fazer? E ainda tem que pensar que talvez tenha um desempregado na casa no próximo mês. Que é isso que ele devia ter pensado, né? Que talvez o dinheiro da União não viesse, porque está muito difícil. Você não pode contar com o que pode vir, você tem que contar com o que você tem. E o que vier, você também já está planejado quando você vai usar. Se você quiser ouvir mais um pouco, eu acabei de dar uma entrevista na Rádio Jovem Pan. Vou só clicar aí no link.